construtiva a amizade? Não. Não. Eu tenho esse problema. Eu não sou um bom amigo, cara. Até meus amigos, em geral, eles são pessoas muito boas amigos, porque elas tiveram meio que insistir, sabe? Porque se depender de mim, eu meio que... acho que para as relações durarem, você tem que fazer força. Porque a vida, ela afasta. Você sente isso? Tipo assim, se você não fizer nada, vai se afastar, porque cada um vai estar numa coisa... Claro. Então, amizades que duram é porque as duas pessoas insistiram. Tem que insistir, né? Correr atrás, estar um pouco distante, tem que escrever, tem que lembrar que a pessoa falou que tava mal um tempo, perguntar se tá melhor. Não é só estar presente, mas é ficar lembrando e... Total. Tipo, os bons amigos são assim, né? Existe algo que afeta diretamente as relações de amizade e tem a ver com o nosso tempo, né? Tem a ver com o que acontece na contemporaneidade, uma época que é marcada principalmente por um forte individualismo e por uma falta de interesse, um enfraquecimento da negociação dos interesses comuns. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Para falar sobre isso, eu vou usar como base o artigo sobre a amizade em tempos de solidão. É da Lívia Gomes e do Nelson Júnior, ambos da USP. Eu vou pegar como base só um pedacinho que eles falam sobre o esvaziamento do espaço público e o rebaixamento político que se tem numa sociedade do consumo. Rebaixamento esse que acontece na medida em que os interesses acabam sendo deslocados somente para a vida íntima e privada. Todos os processos de desintegração do laço social, do espaço público, eles caminham justamente para uma primazia do privado e o aniquilamento de qualquer sentido do conceito de público. O espaço público, ele é o lugar político por excelência, e conforme ele vai sendo degradado, desassociado da vida cotidiana, o que se configura também nesse novo espaço que a gente vive, né, é uma dificuldade de manter um diálogo. A dificuldade de negociar interesses mútuos ou não mútuos, mas no espaço público. E nesse sentido, uma política, um mundo político, uma vida política que é guiada justamente pela fluidez, pela fragilidade dos laços sociais, ela tem como consequência não aquela coisa de saber manejar os interesses diferentes, de saber conviver, mas tem a ver com o distanciamento em relação ao outro. Tem a ver com a evitação de qualquer tipo de contato que possa gerar uma negociação que vai gerar necessariamente uma tensão. Zygmunt Bauman, por sua vez, vai dizer que esse jeito de se perceber o espaço público e o laço social, ele pode ter uma máxima, né, que é não fale com estranhos. Por quê? Porque falar com os outros na nossa sociedade não tem a ver exatamente com produção de relação, mas com consumo de relação. Ou seja, o outro existe para que a gente possa, mesmo inconscientemente, consumir a sua presença, mas não para que a gente invista trabalho para produzir a presença de ambos no espaço compartilhado. E é interessante porque nesse contexto, e agora a gente dá um salto, né? Nesse contexto em que manter o laço social, negociar interesses, isso é uma coisa a ser desviada, o que também se tem nesse tipo de sociedade onde a intimidade vale muito mais do que o mundo que está lá fora, o que se tem como consequência é também a degradação do que é o laço de amizade como exploração do mundo. Em vez da amizade ser entendida como a exploração daquilo que não é familiar, ela acaba sendo vista com certo medo e certa desconfiança. E é claro que nada que eu tô falando aqui é uma crítica ao Gregório do Vivier, não é sobre isso, né? Só peguei como mote pra gente falar um pouco sobre como que, de repente, a amizade ficou uma coisa mais difícil, principalmente em grandes centros urbanos, para além de violência, para além desse tipo de dado de segurança pública, que no Brasil sempre existiu, mas mesmo assim há uma mudança qualitativa em como as pessoas percebem construir uma amizade na cidade de São Paulo, na cidade de Porto Alegre, por aí vai. E é claro que falar sobre estranheza tem muito mais a ver com aquela coisa de eu não vou me relacionar com aquele grupo de pessoas, mas não necessariamente com o indivíduo, né? Não é o indivíduo estranho, mas é o grupo categorizado como estranho. O sociólogo Richard Sennett, por sua vez, ele vai chamar isso de uma celebração do gueto. Uma celebração do meu com os meus iguais, tentando trazer para a nossa linguagem de cotidiano a celebração da panelinha. A celebração do grupinho que eternamente vai reproduzir a sua própria existência, vai reproduzir a sua própria ordem, vai reproduzir o seu próprio jeito de ser.
sem qualquer interesse de colocar a cabeça para fora e de repente tentar explorar o espaço público produzindo amizades. Tudo bem?